Olá, olá, boa noite a todas e todos. Hoje a gente dá prosseguimento com um ciclo de debates aqui pela campanha, né, chamado Ataque às Ciências Humanas, o Novo Ensino Médio, a BNCC e a Precarização da Escola Pública. Essa é a terceira de 6 mesas que vão ser dedicadas ao debate sobre como as ciências humanas e a educação em geral têm sido duramente prejudicadas pela última versão da BNCC, que é atrelada ao novo ensino médio. Então, desde já, fica o convite para que vocês que estão vendo essa live agora também acompanhem as atividades, né, as outras atividades desse ciclo que são divulgadas no canal da campanha. O título da nossa mesa hoje, que é dedicada à filosofia, é o ataque às ciências humanas, o que significa retirar a obrigatoriedade do ensino de filosofia do currículo. Eu já agradeço, desde já, o aceito de participação dos professores Christian e Divina, e também do vereador Ângelo Vagnoni. Também agradeço ao Dante e à Rebeca, que estão aqui nos bastidores, assim como o professor Eduardo Barra, que também tem nos apoiado aqui no GT da campanha. E eu vou aproveitar também para falar um pouco, né, porque o professor Christian e o professor Eduardo Barra me lembraram, né, que amanhã, 2 de junho, nós completaríamos 15 anos de obrigatoriedade das disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio, não fosse a reforma do ensino médio. Então, essa mesa também, assim como os diversos movimentos em prol da revogação do NEM, né, são um ato de resistência na defesa de uma educação pública, gratuita, democrática e inclusiva. A gente vai começar as falas aqui. Primeiro, eu vou chamar o vereador Ângelo Vagnoni. Agradeço a sua participação, vereador, a disponibilidade, né, de dar um espaço na sua agenda para que a gente possa conversar aqui. O vereador Vagnoni, ele, como deputado federal, né, foi relator do PNE de 2011 a 2020, como deputado estadual no Paraná, né, o vereador é do PT do Paraná. Em 2006, como deputado estadual, foi autor da lei, né, lá no Paraná, da obrigatoriedade de sociologia e filosofia no ensino médio. Então, por favor, vereador, fique à vontade para fazer a sua fala. Muito obrigado. Agradecer ao Eduardo o convite e a todos vocês que estão participando desta mesa. Eu apenas vou contribuir com um pouco de depoimento a respeito um pouco da minha formação pessoal e da experiência que tive quando fui deputado federal aqui pela cidade de Curitiba e pelo Partido dos Trabalhadores, em Brasília, no ano de 2006 a 2010 e depois até 2014. Foi nesse período que a sociedade brasileira se reuniu, e em especial a área educacional, diversas modalidades de ensino, diversas reuniões pelo Brasil inteiro, e consolidaram um texto para organizar um debate junto ao Ministério da Educação e no Congresso Nacional, com a finalidade da aprovação de um novo Plano Nacional de Educação. O Brasil tinha um plano que tinha sido elaborado 10 anos antes, basicamente sem ser levado a cabo pelo Ministério da Educação e pelo governo da época, do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós praticamente não tínhamos um plano educacional, mesmo que a legislação previsse, não tínhamos um plano, né, educacional para o país aprovado no Congresso Nacional. E uma mudança muito importante foram feitas com a experiência do governo do Lula neste período, que antecedeu a discussão do Plano Nacional de Educação. A experiência no Ministério da Educação trouxe uma nova compreensão do papel da União, porque até então, constitucionalmente, nós tínhamos uma visão muito aceita de que a educação do ensino fundamental era de uma responsabilidade dos municípios,
a educação de ensino médio, basicamente de responsabilidade dos estados, e a educação de nível superior no Brasil de responsabilidade da União. Então, constitucionalmente e do ponto de vista até das práticas e do aceite e de como que as unidades da federação se relacionavam, esta compartimentalização da educação e do ser humano era lugar comum. Durante o período que começou o governo do presidente Lula, uma nova abordagem sobre o papel do Estado em relação à educação e à sociedade começou a tomar corpo. Já na época do Fernando Henrique Cardoso, um avanço, é preciso se dizer que um avanço se consolidou, porque, por menor que tenha sido, mas se consolidou, que foi a criação do Fundef, quer dizer, o fundo, a organização sistêmica de recursos dos municípios, dos estados da União, para garantir um mínimo de financiamento da educação no Brasil. No entanto, as práticas, os sistemas educacionais municipais, estaduais, base nacional, basicamente não se conversavam. Ainda continuava que o papel da União era tratar do ensino superior. Isso era desenvolvido vulgarmente na sala de aula pelos professores de pedagogia, pelos professores que preparavam os alunos no Brasil inteiro. Eu acho que no governo do presidente Lula, na gestão do Tarso Genro e na gestão do Haddad, uma mudança começou a se estabelecer, que foi todo o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento educacional trazido pelo MEC. O Fundef foi reformulado, na questão ele se ampliou, passou a ser o Fundeb, foi incluído o ensino médio, e foi incluído também a educação infantil, que não existia do ponto de vista orgânico, com verbas constitucionalmente determinadas e nem com a obrigação constitucional por parte dos municípios de proceder à educação infantil de 0 a 6 anos de idade. Então, isso foi uma conquista muito recente. E também a obrigatoriedade de que o fundo abrangesse também a educação dos 14 aos 17 anos de idade. Um momento importante da vida da nossa juventude. Essas conquistas foram para o Plano Nacional de Educação. Então, quando o Congresso Nacional, quando nós fomos debater junto a deputados e também na sociedade, nós fomos debater um projeto que olhava o ser humano desde o momento que nasce até a sua formação de nível superior. E a consequente especialização de doutorado, pós-doutorado, mestrado e assim o aperfeiçoamento do ponto de vista da especialização de produção científica no país. E tratamos de organizar um plano que pudesse estimular, fomentar, pensar em metas e articular um grande sistema nacional de educação, onde que as redes municipais, junto com as redes estaduais, junto com a União, tivessem todas o mesmo objetivo, de produzir no território nacional uma educação de qualidade, pública, gratuita, que nós alcançássemos através das metas estipuladas no plano, ao longo dos 10 anos. Algumas metas seriam alcançadas, outras não, mas de que a educação que nós oferecêssemos para as crianças, tanto no interior do Amazonas, no interior do Piauí, na escola pública ou em São Paulo, do ponto de vista da qualidade e da estrutura, o Estado tinha responsabilidade de garantir uma educação, as mesmas diretrizes e as mesmas estruturas educacionais, sem diferenças. Essa educação pública de qualidade, universal, para todo o território nacional, como o papel do Estado. Aprovamos o plano em 2014, logo depois, vocês sabem, aconteceu uma interrupção da vida democrática no país, um golpe de Estado aconteceu no Brasil,
E a primeira coisa que foi feita foi a retirada de recursos públicos, através de uma emenda na Constituição, de investimentos na área social, em saúde, educação e em todas as áreas sociais do nosso país. O que significou, até os dias de hoje, um atraso monumental do ponto de vista dos objetivos que estavam consolidados ali no Plano Nacional de Educação. Nesse meio caminho, nesse meio tempo, pelo contrário, vieram iniciativas, não do ponto de vista de universalizar a educação de qualidade, promovendo a formação, a qualificação dos professores, a melhoria da estrutura física das escolas, fazendo com que as escolas fossem escolas mais acolhedoras, que pudessem cumprir o seu papel de transformar, de educar as nossas crianças com base em princípios humanistas e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento científico da capacidade de pensar a vida, pensar o mundo das nossas crianças. Houve um retrocesso, porque exatamente no ensino médio, nesse momento da vida da juventude, e olha, não são poucos jovens, nós no Brasil, o país é um país continental, nós temos aí perto de 65 a 70 milhões de crianças que fazem parte do processo educacional em todas as esferas públicas no território nacional como um todo. É quase uma Alemanha inteira. E nesse momento da vida de 14 a 17 anos de idade, nós identificamos já no diagnóstico do Plano Nacional, já estava identificado isso por diversas pesquisas educacionais, enfim, todos os pesquisadores já sabiam disso. O grande problema, quer dizer, a educação brasileira tem inúmeros problemas, mas um dos grandes problemas e mais graves estava exatamente no ensino médio, quando você tem a educação a partir do 14 a 17 anos de idade. E hoje nós fazemos uma discussão sobre o que aconteceu, que foi o novo ensino médio, a transformação da base curricular, a introdução de 4 itinerários, a retirada da carga horária das disciplinas mais humanísticas, como a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, a artes, a educação musical, enfim, e a adoção de 4 itinerários para que a juventude pudesse ter pretensamente a liberdade de escolher qual caminho no futuro ela gostaria de desenvolver as suas aptidões, as suas inclinações intelectuais, nesses 4 itinerários que tem um objetivo que, no final das contas, é fácil a gente perceber porque eles não revelam isso nos argumentos. Qual é o objetivo dessa grande mudança? Ao retirar as matérias ou a carga horária ligada à formação humanística e apresentar os 4 itinerários para que a juventude pudesse escolher, de que ela poderia escolher, se quisesse ter uma formação profissional, ela poderia escolher e ela teria isso como garantia ao término do ensino médio, quando completasse 17 anos. Não é verdade, né? A nossa rede não cumpre isso. Nós sabemos disso. Não tem são pouquíssimas as escolas do Brasil inteiro, da rede pública estadual, que estão capacitadas do ponto de vista de garantir uma boa profissionalização para a nossa juventude. Uma profissionalização do ponto de vista daquele ensino médio de formação técnica que nós conhecemos e que nós sabemos que pode ser um bom ensino técnico para garantir uma boa inserção da nossa juventude no mercado de trabalho, para garantir um pouco da sua autonomia enquanto ser humano, não ficar prisioneiro única e exclusivamente do salário mínimo. Para poder disputar um pouco a sua vida na violência do mercado. O Brasil produz uma escola técnica de altíssima qualidade, né? Os IFETs estão aí para provar isso, né? No entanto, nas redes públicas, no resto do Brasil, nós não temos o preparo, não temos estrutura, não temos a formação dos professores,
E, nesse sentido, foi implantado essa nova base curricular, que desmontou praticamente a qualidade do ensino médio do nosso país. E não prepara a nossa juventude para disputar as condições de ter uma boa formação de nível superior. Então, essa discussão do ensino médio, a forma como foi introduzida, sem a participação dos professores, sem a participação da comunidade, e a sua implantação no país, significou um profundo retrocesso. Desorganizou a carreira dos professores, não abre perspectiva para ter uma melhor formação da nossa juventude. A escola está longe de ser aquilo que deveria ser. Nesse momento da vida, de 14 a 17 anos, a escola deveria estar representando um centro de formação, um centro de ebulição intelectual, onde que professores, comunidade, os alunos pudessem estar interagindo, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista cultural, do desenvolvimento das capacidades, dos talentos do ser humano. Quer dizer, a escola deveria estar, nesse momento, representando uma usina de ideias, entendeu? Uma atração para a juventude. E, pelo contrário, nós entendemos e nós percebemos, e os números mostram, que a gravidade do ensino médio no Brasil é exatamente, os números demonstram que a juventude se agarra na escola do ensino médio com alguma perspectiva, mas que uma grande parte abandona, que uma grande parte se evade, não vê sentido em terminar os estudos. E depois, na vida, vai fazer uma educação de jovens e adultos, vai tentar completar o ensino, vai buscar fazer de qualquer custo uma prova de Enem para poder ter uma titulação, para poder concorrer num mercado de trabalho que nós conhecemos, que é cruel, para poder ter um pouquinho melhor de condição de vida. Mas a escola, neste momento, de 14 a 17 anos, via de regra, ela não cumpriu o seu papel. Não formou o jovem do ponto de vista, não forma o jovem do ponto de vista profissional e nem garante a ele os instrumentos para que ele possa se inserir no mundo. E olha a complexidade do mundo que está hoje do ponto de vista do manuseio de novas tecnologias, de manuseio também de conhecimento, porque as novas tecnologias não são aparelhos apenas de distração, como o celular, como as redes de streaming, as redes que existem. Nós temos uma biblioteca no bolso de cada jovem. Nós temos a possibilidade de conhecer o mundo, de conhecer o passado, de ter acesso a qualquer romance, de ter acesso enfim, de diversas experiências. Quer dizer, aquilo que Glauber Rocha fez no Cinema Novo, com uma câmera debaixo na mão, perseguindo, filmando o mundo como o mundo é, né? Hoje, praticamente, qualquer jovem tem essa possibilidade em função, primeiro, do custo e da possibilidade técnica, né? Então, as possibilidades de se expressar hoje são muito maiores do que no passado. E nós estamos de costas para isso, né? Nós nem estamos fazendo um ensino médio que possa garantir minimamente, quando o jovem entra nessa idade e pode tomar uma decisão de querer entrar no mercado de trabalho, continuar sua vida, enfim, interromper os seus estudos, não ir para um ensino superior. Aliás, não dá para discutir o problema do ensino médio sem a gente apontar para o ensino superior, porque o que nós queremos é que a nossa juventude tenha acesso ao ensino superior. E a reforma do ensino médio é exatamente para dizer o seguinte para a juventude: olha, não pensem em ir para um ensino superior. Não é o lugar de vocês fazer uma escola pública. O Brasil não tem condições de garantir ensino superior de qualidade na escola pública para a sua juventude. Por isso, se contentem, sejam empreendedores de si mesmos, aprendam a fazer qualquer coisa para se virar no mercado de trabalho. Na realidade, a BNCC e os itinerários, esse novo ensino médio, está dizendo isso para a juventude.
como existia antes o ensino médio anterior, sem essa reforma, também dizia um pouco isso, porque o Brasil não investiu em vagas, em construção de acesso para os estudantes no ensino superior. Investiu muito recentemente, né? A experiência do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, se nós olharmos retrospectivamente em relação à história da educação no Brasil, nós vamos ver que foi grandiosa a transformação que teve do ponto de vista de acesso e de construção de universidades. Mas isso é um movimento que a sociedade deve decidir e buscar de forma permanente, que nós tenhamos nos próximos 10, 15, 20 anos investimentos maciços na educação pública e gratuita de nível superior e de ensino médio e ensino fundamental e de ensino infantil, para que a vida possa mudar, para que a sociedade possa mudar, para que com o conhecimento a gente possa transformar a sociedade. Com a base crítica do ser humano, nós possamos ser cidadãos que tenha a clareza e a percepção fácil de que a vida ela só tem sucesso na vida comunitária, de que nós somos um todo, de que nós temos uma caminhada, de que nós temos valores que a gente tem que defender, valores de respeito à vida, de respeito ao ser humano. Então, eu acho que o momento que a gente atravessa é um momento assim de uma crise profunda. Hoje nós estamos fazendo uma luta para fazer essa mudança na educação. O governo é um governo progressista, é o governo do presidente Lula. No entanto, a realidade social e política do país ela é bem diferente do que eu conhecia há 15, a 20 anos atrás. Ela é uma sociedade mais reacionária, tem uma crise mais profunda na sociedade, forças retrógradas estão muito mais disseminadas, são muito mais fortes, fazem mais pressão na sociedade e fazem mais pressão no Congresso Nacional para retirar essas conquistas de escola pública, do SUS, do papel do Estado como promotor do desenvolvimento humano. Então, eu termino por aqui e abro aí a perspectiva de a gente poder continuar conversando sobre alguns desses pontos que vocês acharem interessantes. Muito obrigada, vereador Laiane. Muito obrigada pela fala, por essa retomada, né, do que foi antes, né, o percurso que a gente teve antes da reforma. A sua fala é bastante elucidativa, né, e condiz bem, né, com o título que foi dado, né, para essa fala, que é a desumanização do ensino. Né? Mas eu vou passar agora para a professora Divina. Aqui eu também agradeço aqui a participação. A professora Divina Mendes Chagas, ela é professora da SEDUC do Mato Grosso, ela é mestra pelo Prof. Filo, mestrado profissional em rede, né? Então tem um percurso aí com a docência no chão da escola, né? Então, obrigada, Divina. E o título da fala da Divina também é bastante provocativo, né? Não aguentamos mais resistir no subsolo. Por favor, Divina, fique à vontade. Bem, boa noite a todos e todas. Boa noite a todos os graduandos e graduandas em filosofia que estão conosco nesse momento ou que irão assistir depois a essa mesa. Boa noite a todos os egressos, mas também aos mestrandos do Profilo, do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia, do qual eu sou egressa. Começo agradecendo pelo convite, por poder estar com todos e todas nesse momento. E quero começar com uma frase, enquanto professora de Filosofia na Educação Básica no município de Confresa, no estado de Mato Grosso. Estou farta de resistir no subsolo. E a partir dessa frase inicial, eu quero compartilhar com vocês nesse momento um pouco da minha experiência de professora de filosofia na educação básica, que resiste e permanece em luta pelo direito de ser, de parecer e de aparecer enquanto disciplina. O tema dessa nossa terceira mesa, ele é muito provocante. E a partir da provocação desse tema, eu quero lançar aqui
com a minha experiência, algumas outras provocações, o que não significa que eu trarei as respostas, mas no sentido de nos provocar a fazer esse exercício, essa experiência filosófica, de fato, pensando na retirada da nossa disciplina do currículo. E o tema dessa nossa terceira mesa é: o que significa retirar a disciplina de filosofia do currículo? Partindo dele, eu quero compartilhar com vocês que, enquanto professora de filosofia na educação básica, no estado de Mato Grosso, lotada na Escola Estadual 29 de Julho e na Escola Militar, no município de Confresa, eu posso dizer que significa a ausência da filosofia como disciplina em todos os primeiros anos das duas escolas nas quais eu estou lotada. E significa também a ausência da filosofia enquanto disciplina em alguns segundos anos, a depender do itinerário formativo no qual a turma esteja inserida. O que não significa necessariamente que os estudantes que fazem parte desses segundos anos, no qual a filosofia não está presente, estavam cientes da sua escolha no momento anterior à matrícula. Na maioria das vezes, fazem parte de uma turma do qual não faz parte a disciplina de filosofia como formação básica, sem mesmo terem entendido anteriormente que estariam matriculados em uma turma que se configuraria desta forma. Quero compartilhar com vocês que retirar a filosofia do currículo significa estar atribuída em trilhas de aprofundamento de nome Eu, o Jovem na Atualidade. Significa ser atribuída em uma eletiva de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas de nome Juventude Conectada em Ação. Detalhe: a cartilha com os tópicos vem somente para o professor. Não existe material didático para trabalhar as eletivas e as trilhas. E nós sabemos que o material didático é o nosso elo em comum com o nosso estudante. É o que nos une. Nas trilhas de aprofundamento e nas eletivas, no estado de Mato Grosso, nós não temos um elo em comum. Não existe um material didático para essas trilhas e essas eletivas. Para afetar esse jovem atual e conectado, que é um modelo presente na cartilha do nosso estado de Mato Grosso, direcionada aos professores, não existem Chromebooks suficientes para serem utilizados com todos os estudantes. No entanto, devemos formar esse ideal de jovem conectado. Retirar a filosofia do currículo significa ser atribuída em uma turma de ensino religioso dos anos finais do ensino fundamental, sendo professora de filosofia do ensino médio. Retirar a filosofia do currículo significa direcionar boa parte da hora-atividade, que já é pouca, para a quantidade de demandas burocráticas, exigências e pressões constantes para a elaboração de aulas que não fizeram parte da minha formação básica na graduação em filosofia, e menos ainda do meu programa de mestrado profissional em filosofia. Eu me tornei uma profissional no ensino da filosofia e me vejo trabalhando em disciplinas aleatórias, sem amparo de material didático, sem formação continuada suficiente para aprofundar nessas novas temáticas. Retirar a filosofia do currículo significa diariamente tentar desconstruir o discurso de colegas de profissão que insistem em dizer que ainda é possível levar a filosofia para a trilha Eu, o Jovem na Atualidade, ou para a eletiva Juventude Conectada em Ação. Sim, é possível, meu caro amigo de profissão, mas não nos graduamos, nem nos dedicamos a uma pós-graduação para trabalharmos com disciplinas aleatórias. Estamos fartos de ter que resistir no subsolo, de um currículo que não nos contempla. Estamos fartos de uma carga horária semanal injusta que nos esmaga, enquanto profissionais, em sua exigência de 20 turmas. Retirar a filosofia do currículo
significa reduzir a quantidade de estudantes que buscarão a disciplina como formação superior, uma vez que precariza e reduz os postos de trabalho. Reduz vagas para possíveis futuros concursos. Significa a agonia e a morte lenta dos mestrados acadêmico e profissional em filosofia. E para nós, já concursados, com alguma estabilidade, significa precarização da nossa carga horária. Significa o esticamento e a divisão de nossos corpos de trabalhadores e trabalhadoras entre diversas escolas, o que não nos permite criar raízes e dar continuidade aos trabalhos iniciados em cada turma. Significa redução de vagas para nossa mobilidade funcional. No último processo de remoção a pedido de nossa SEDUC, de nossa Secretaria Estadual de Educação, apareceram unicamente 3 vagas para remoção na disciplina filosofia. E o Estado possui um universo de 141 municípios. Retirar a filosofia do currículo, por fim, e eu não queria terminar esse momento com desesperança, porque é necessário e urgente esperançar e permanecer esperançando. Retirar a filosofia do currículo significa uma possibilidade única de nos unirmos, enquanto profissionais e amantes da filosofia, lutando por sua permanência e ampliação, por que não, com tempo de qualidade na educação básica. Significa cobrar de nossas associações e movimentos sindicais a inclusão desta pauta nas discussões mensais, nos nossos conselhos de representantes. Significa nos unirmos a outras disciplinas que também estão sofrendo ataques e criar movimentos de pressão política, como existe aqui no estado de Mato Grosso, o movimento pelo mínimo 2 aulas para todas as disciplinas, que busca uma certa equidade na divisão dos nossos tempos, na construção do nosso espaço, uma vez que o tempo também faz parte da nossa resistência. Nós que escolhemos a filosofia como profissão, não podemos esmorecer na resistência e na luta cotidianas por permanência, por tempo justo de aula e por condições dignas de trabalho. A luta trabalhista que envolve o exercício da nossa profissão não pode nos ser alheia. Estamos fartos de resistir no subsolo. E termino com: pelo direito de ser, parecer e aparecer enquanto disciplina, nós resistiremos. Permaneço aí com vocês e os colegas, os amigos e amigas de profissão, ajudem a construir esse momento de debate, uma vez que é o nosso futuro profissional que está em jogo com a retirada da disciplina do currículo da educação básica. Muitíssimo obrigada, Divina. Acho que a sua fala poderia ser a fala de vários colegas nossos, né, que estão na escola resistindo, apesar da falta de carga horária, apesar da precarização do trabalho docente, mas que ainda estão lutando, né, por ocupar espaços que às vezes, né, às vezes a gente tem que não apenas ocupar, mas invadir espaços para que a filosofia se torne presente na escola. Eu agradeço demais o seu relato, né? Acho emocionante ouvi-lo, né? E a gente dá continuidade aqui, né, para que a gente não depois converse mais, né? Por isso que eu chamo o professor Christian Lindbergh, que é professor da Universidade Federal de Sergipe, é colega do GT Filosofar e Ensinar e Filosofar, da Ampov, também coordena o Observatório de Ensino de Filosofia no Sergipe, né, e tem uma importante pesquisa, né, em andamento sobre como a filosofia vem sendo afetada no atual currículo do NEM. O título da fala do Christian é a presença da filosofia no novo ensino médio. Christian, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Fique à vontade para fazer a sua fala.
Inicialmente, Thaís, quero desejar boa noite a você, ao Eduardo, à Divina, ao vereador Ângelo Vagnoni, aos colegas que estão no suporte, né, ao Dante, à Rebeca, e a todos e todas que estão nos assistindo agora e que eventualmente irão nos assistir em outra ocasião. Dizer também que é uma satisfação, né, de estar compartilhando essa mesa de alta relevância, né, organizada pela campanha em defesa das humanidades, especificamente organizada pela BEX, pela AMPUL, né, pela BEX, pela BE, né, e pela ANPOF, do qual é a responsável pela sessão de hoje. Eu gostaria de pedir, Dante, se possível, você compartilhar a apresentação para que os nossos colegas pudessem acompanhar aqui o compartilhamento dos slides. Bom, foi feito para os 3 convidados, e eu tenho uma tarefa inglória, digamos assim, de ser o último, inglória porque depois de 2 falas tão exitosas, né, em formatos de relato, de experiência, mas com conteúdos, né, potentes, digamos assim, no que se refere ao conteúdo, né, das falas que me antecederam, eu meio que fiquei assim um pouco, né, desorientado e, enfim, né, vou tentar acrescentar algo, né, às falas que me antecederam. Por isso que, repito, né, meio que inglório, né, ficar por último, mas faz parte do processo da discussão, enfim. E a tarefa minha nessa ocasião é tentar responder essa questão, que significa retirar a disciplina de filosofia do currículo, né? Acho que é bom fazer esse registro, né, reforçar esse registro, né, que a professora Thaís mencionou no início, né, caso não tivesse tido a Lei 13.415, amanhã nós iríamos comemorar 15 anos de aprovação da Lei de Obrigatoriedade da Filosofia, que, na verdade, foi uma lembrança feita esses dias pelo professor Eduardo, que também está aqui com nós no estúdio, né, virtual, né? E, se eu não me engano, Vagnoni, depois você pode até me corrigir, né? Você foi fundamental para que pudesse fazer o pensamento do projeto de lei da Câmara com um projeto de lei que já tinha sido aprovado, se eu não me engano, no Senado Federal, dando celeridade à tramitação, né, do projeto na Câmara dos Deputados e, em seguida, ter sido sancionada. Acho que é bom fazer esse registro, né? E, repito, se eu não estiver equivocado, quero também parabenizá-lo tardiamente, mas parabenizá-lo e reconhecer essa sua iniciativa. Bom, colegas, acho que, antes de tudo, para a gente tentar pensar o impacto, né, desse novo ensino médio no ensino da filosofia, é recuperar algumas promessas, né, desse novo ensino médio, né? E, na época que ele foi aprovado, através da medida provisória, inicialmente a medida provisória 746 de 2016, né, como o vereador Ângelo Vagnoni bem mencionou, foi logo após o golpe, né, sofrido pelo governo Dilma. Foi uma das primeiras medidas, inclusive, talvez a primeira no campo educacional, foi a decretação dessa medida provisória, mas as promessas eram bem genéricas. E eu as cito, né? Então, o argumento, o primeiro, era que o ensino médio possuía um currículo extenso, superficial e fragmentado, que não dialogava com a juventude, com o setor produtivo, tampouco com as demandas do século XXI. O ensino médio estava em retrocesso. Esse mesmo ensino médio não apresentava resultados que demandavam mudanças, principalmente por conta do desempenho brasileiro nas avaliações em larga escala, tanto do SAEB, com impacto no IDEB, mas principalmente o PISA, que é a avaliação internacional, e que o Brasil, né, segundo os defensores da medida provisória e depois da Lei 13.415, né, tinha apenas um único modelo de ensino médio, que é uma mentira, né? Na época, né, e o deputado Vagnoni corretamente recuperou essa informação, nós tínhamos o modelo dos institutos federais, como temos até hoje, e dos Cefedes, né? E eu trouxe alguns números, né, para comprovar que esses argumentos são falsos, né? Ou seja, a lei já começou mentindo, né? Já começou com premissas falsas.
E esse aqui, talvez, para mim, seja a grande mentira, né? Porque se dizia que o Brasil não tinha uma educação de qualidade. Mas, espera aí, se você pegar o todo, você, de fato, você vai observar isso. Mas quando você fragmenta os diversos níveis, as diversas redes, digamos, de ensino médio, você vai perceber que há distinções, né? Porque uma coisa é a rede federal, outra coisa é a rede particular, não é? E outra coisa é a rede estadual. Não há um corpo homogêneo, não há um único modelo de ensino médio, há formas distintas de organização de ensino médio no Brasil. É um país com dimensões continentais, né? Recentemente mesmo teve um seminário na Câmara dos Deputados e o representante da Federação Nacional das Escolas Particulares, obviamente enaltecendo as escolas particulares de ensino médio, disse que se o Brasil fosse apenas as escolas particulares, estaria entre as melhores redes de ensino do mundo. E aí ele esqueceu de dizer que se o Brasil fosse a rede federal de ensino médio, não é, o Brasil estaria entre os 10 maiores sistemas educacionais do mundo, né? E eu faço esse recorte e trago 2015, que é o ano que antecedeu a publicação da medida provisória do novo ensino médio, né? Então, tem dados falaciosos. E é tão exitoso o modelo do ensino médio que o próprio Ministério da Educação está exportando esse modelo, o atual governo está exportando o modelo para outros países. Então, que afastava e continua afastando os nossos jovens do ensino médio é um problema estrutural, né, que é da condição de vida. Essa pesquisa que eu compartilho os dados aí com vocês, né, foi publicada esse mês, né, publicado pela Confederação Nacional da Indústria, e que aponta que o principal problema que afasta os jovens da escola é a necessidade de trabalhar, né, não é o currículo, né, como se dizia antigamente, e ainda dizem até hoje os defensores do novo ensino médio. E no caso das mulheres, além da necessidade de trabalhar, acrescenta-se a gravidez, né? Então, o problema que afasta os nossos jovens da educação são questões de ordem econômica e social. Então, acho que é bom a gente ter isso em mente, né? Como eu costumo dizer, o novo ensino médio é um conjunto de leis, que aí a Lei 3.415, as diretrizes curriculares, a BNCC, o Programa do Livro Didático e a Política Nacional de Avaliação. Então, como esse conjunto de normas tem impactado no ensino da filosofia? E é isso que eu vou tentar identificar, obviamente, que em linhas gerais, a partir de agora. A Lei 3.415, inicialmente, estabeleceu uma política de fomento à escola em tempo integral, né, de ampliação de escolas em tempo integral. É bom registrar, e o vereador Vagnoni foi preciso na sua fala, né? O PNE, do qual ele foi relator, estabelecia metas orçamentárias, inclusive para alcançar os 10% do PIB na área da educação, né? E uma das primeiras medidas do golpe foi justamente reverter essas medidas orçamentárias que foram aprofundadas, né, e até canceladas, né, no governo anterior, né, ao atual do nosso país. E essa política de fomento foi através de financiamento feito pelo governo federal ao Banco Mundial. Então, olha só, né, o Brasil vinha de uma situação orçamentária favorável à educação, né, inclusive com os dinheiros dos royalties do pré-sal, destinados para a educação para justamente alcançar os 10% do PIB, e essa política de fomento, né, foi convertida, né, através, para ser efetivada, melhor dizendo, através de empréstimo ao Banco Mundial. E lembrando que o PNE, aprovado, né, com a relatoria do então deputado Ângelo Vagnoni, também já falava na ampliação de vagas em escolas em tempo integral. Então, também não foi nenhum mérito, né, como o Mendonça Filho vive dizendo por aí, da Lei 13.415. A ampliação das vagas em escola em tempo integral, que acabou acontecendo, né, principalmente aqui nos estados do Nordeste. A Lei 13.415 não falava nada relacionado ao ensino da filosofia, como todo mundo sabe, né? E graças a muita força, muita luta, né, a Ampof protagonizando e organizando a Comunidade Filosófica Nacional, ela entrou como estudos e práticas.
Mas o fato de ter entrado como estudos e práticas não significa dizer que ela virou disciplina, como todo mundo sabe, repito. E ela foi diluída e fragmentada de forma interdisciplinar na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Nós percebemos, né, e Thaís fez uma breve menção, né, que o currículo dos 27 estados, o currículo padrão, referencial curricular dos 27 estados, manteve, né, a despeito das suspeitas que nós tínhamos em 2016, 2017 e até 2018, o caráter disciplinar, não só da filosofia, mas das outras disciplinas, né, que não estão como obrigatórias no novo ensino médio, que estão apenas, como vocês sabem, em português e matemática. Aqui a quantidade de habilidades e competências da área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? E eu trago esse quadro para mostrar esse outro, né? No que a filosofia foi diluída e fragmentada nessa grande área, conteúdos importantes de filosofia foram excluídos do repertório de conteúdos que os jovens têm acesso. E olha que eu estou considerando apenas as habilidades e competências, e olha que eu estou considerando as habilidades e competências existentes na BNCC. Eu estou considerando as habilidades e competências porque a normatização dessas habilidades e competências cabe às redes estaduais, aos institutos federais, às escolas da rede particular, ou seja, cada escola vai organizar o seu currículo, né, desde que prometa mobilizar os conteúdos para promover nos alunos as habilidades e competências existentes na BNCC. Mas considerando esse raciocínio, né, você tem uma grande possibilidade de mobilizar conteúdos de ética e filosofia em 19 habilidades, de epistemologia em 4 habilidades, estética apenas em 1 habilidade, lógica em nenhuma habilidade, metafísica em 5. Né? E 2 habilidades você não tem nada de filosofia. Então, olhe só como há um distúrbio, digamos assim, no que se refere à ausência, né, ou à falta de conteúdos importantes da filosofia, considerando as habilidades, as competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. O outro agravante que nós percebemos, né, é a redução da carga horária. E, paradoxalmente, né, à medida que você amplia o tempo do estudante na escola com a implementação do tempo integral, você reduziu, né, e isso a gente tem comprovação empírica, e esse quadro é uma síntese desse levantamento. Ontem mesmo teve o debate da ANPOF, né, e a colega que participou do debate trouxe um mapeamento por estado, né, dessa situação. Esse vídeo está disponível no canal da ANPOF no YouTube, mas isso aqui é o quadro síntese, né, embora tenham sido pesquisas diferentes, né, mas nós constatamos, e nós temos também estado por estado, obviamente, né, que houve uma redução de 15 horas em 15 estados da carga horária de filosofia, comparando com o que tinha antes do novo ensino médio. Né? Então, nós pegamos os dados de 2019 e comparamos um trabalho feito no ano passado, né, em 2022, finalizado no ano passado, que foi quando os estados consolidaram os novos referenciais curriculares. Né? 15 estados. Ou seja, ampliou o tempo dos estudantes nas escolas e reduziu a carga horária de filosofia e reduziu também os conteúdos de filosofia nas redes estaduais. Né? Isso, colegas, tem um impacto razoável na contratação e na manutenção dos atuais professores de filosofia que estão na educação básica, nas escolas públicas. Né? Esse dado é um dado do INEP, né, um dado do censo público, obviamente, do censo educacional, né, é do último censo, e que já constatava o déficit de professores com formação específica em filosofia, ensinando em filosofia. Então, já havia
a demanda de contratar professores. Então, eu nunca vou esquecer, colegas, né, Vanhone, Divina, Thaís, Eduardo e todos que estão nos escutando. Tem um ex-conselheiro nacional da educação, né, o professor Lima, que é daqui de Sergipe, foi reitor aqui da Universidade Federal de Sergipe, e eu nunca vou esquecer uma informação que ele me deu na época, né, que a medida provisória foi decretada, foi publicada, que ele dizia que um dos objetivos do novo ensino médio era não contratar professores. Porque se você retira disciplinas, qual que é a necessidade de contratar novos professores? E hoje nós estamos vendo, né, na prática, que isso está se efetivando. Né? A Divina citou isso no seu depoimento, na sua exposição. Né? E como não pode demitir os professores já concursados, muitos dos nossos colegas que têm de filosofia, que têm tido a sua carga horária reduzida, né, porque as escolas em tempo integral ainda não foram universalizadas nas redes estaduais, eles estão ensinando disciplinas das mais variadas, né, e algumas delas com títulos exóticos, né, sejam disciplinas eletivas, trilhas, né, etc. Projeto de vida, que hoje virou uma disciplina, né, todos os estados têm um projeto de vida no referencial curricular. A questão do livro didático, que mudou substancialmente, né, o item 6º aponta que o livro didático, né, o Programa Nacional do Livro Didático, deve apoiar a implementação da BNCC. Isso era meio que óbvio, né? Mas os livros que foram aprovados da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né, esses livros já foram aprovados, estão disponíveis, os professores já escolheram, já estão circulando nas escolas. Mas é bom destacar, e não sei se o professor Pedro Gontijo está aqui presente, mas se eu estiver errado com os dados, eu peço que alguém me corrija. Mas esses dados foram retirados do site do FNDE, né, mas para a gente ter noção do alcance do livro didático, né, livro de filosofia foi distribuído nos últimos anos 36 milhões de livros das edições anteriores do PNLD. Então, é uma política pública importante para popularizar a filosofia, mesmo com as mudanças acontecidas. E o que eu queria destacar, colegas, é que a atual edição do PNLD, né, foram 14 livros aprovados da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O objeto 2 é o que mais se aproxima com aquele livro que era o livro da disciplina, né? Que tem o de Gilberto Cotrim, Maria Lúcia Aranha e tantos outros, Silvio Galo, de Marilena Chauí, que todos nós conhecemos e estávamos acostumados a trabalhar nas escolas da educação básica, especificamente no ensino médio. Desses livros, colegas, nós fizemos o levantamento através do observatório, né? E desses livros, de 14 livros, apenas 6 têm, entre os autores e autoras, né, pessoas tituladas ou tituladas, seja na graduação ou na pós-graduação, em filosofia. Os outros 8 livros, ou seja, a maioria, não tem ninguém de filosofia escrevendo livros que são destinados para a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que, em tese, devem contribuir para a mobilização de conteúdos de filosofia para o cumprimento daquilo que a BNCC estabeleceu como habilidades e competências. Eu, particularmente, acho isso, né, um grande prejuízo para a gente da filosofia. Né? E é algo que, enfim, né, vai trazer dificuldades, já está trazendo dificuldades para os professores e professores de educação básica. E a última questão, que esse, para mim, talvez tenha sido o grande motivo do ministro Camilo Santana ter suspendido a implementação do novo ensino médio, né, e ter aberto a consulta, é o ensino médio, ou é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Aqui é um levantamento histórico, né, do quantitativo de perguntas e respostas de filosofia na área de ciências humanas,
na prova de humanas, né? Desde 2009, que foi quando teve a reformulação do Enem, a última grande reformulação do Enem. É bom lembrar que sempre caiu questão de filosofia no Enem, desde no final dos anos 90, né, quando o Enem foi criado, mas de forma mais intensa, né, essas questões apareceram de 2009 para cá. Né? E esse gráfico traz isso. Então, ninguém sabe como vai ser caso o Enem seja reformulado a partir da BNCC, ninguém sabe como vai ficar as questões de filosofia, como é que elas vão aparecer. Né? Então, eu costumo dizer, eu tenho dito isso ultimamente, que o referencial, a matriz de referência do Enem é a última fronteira da discussão política e da batalha política em torno do novo ensino médio. Se nós permitirmos que essa matriz, que serve como referência para a elaboração do Enem, seja reformada de acordo com o novo ensino médio, nós vamos perder a batalha da revogação. Essa é a opinião que eu tenho tido, né, ultimamente, pela movimentação que eu tenho visto, não é, a movimentação política e os embates. Né? Bom, os impactos a curto e médio prazo, principalmente a médio prazo. Nós temos hoje em torno de 22 mil estudantes nas licenciaturas em filosofia em todo o país. A filosofia, o curso de filosofia já foi um dos 10 cursos de licenciatura com maior número de matriculados, ou seja, nos últimos anos nós saímos desse ranking. Né? Isso tem matéria que saiu, acho que foi ano passado, foi retrasado na Folha de São Paulo. Né? Eu devia ter botado esse recorte aqui, mas enfim. Né? Mas nós saímos do top 10 das maiores licenciaturas do país, muito provavelmente também pelo ataque que a licenciatura e o curso de filosofia sofreu nos últimos anos por parte do antigo presidente do país. Os cursos de licenciatura, né, onde eles estão, então vocês observem que eles estão em instituições públicas, nas universidades federais, estaduais e em instituições confessionais, sem fins lucrativos. Então, acho que é bom a gente observar isso também. Né? É aqui que estão os cursos de licenciatura em filosofia. São cursos presenciais, na grande maioria, né? Embora a UAB, que é vinculada às universidades federais, exista em boa parte das universidades federais do nosso país, né? Mas são cursos presenciais, normalmente à noite, no período noturno. Então, provavelmente, né, claro que isso aqui é um chutômetro de minha parte, mas são cursos, né, frequentados por trabalhadores, né, que só têm a opção de frequentar uma universidade no período noturno. Inclusive, esse gráfico saiu esse final de semana, né, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Né? O curso de filosofia tem uma taxa elevadíssima de desistência, né? Então, em perspectiva, essa taxa pode aumentar, né, se a filosofia, né, continuar na situação que se encontra no ensino médio e até mesmo na educação básica como um todo. Nós somos o quarto curso que tem a maior desistência entre ingressantes e egressantes, né, e concludentes, melhor dizendo. Né? Ficamos atrás apenas de física, matemática e química, a matéria texto do censo. Né? A pós-graduação, né, a Divina citou rapidamente a questão do Prof. Filo, né, mas nós temos 2 programas profissionais de mestrados em nosso país, o Prof. Filo, né, e o PPFEM, né, vinculado ao Cefet do Rio. Né. No caso do Prof. Filo, sofreu uma expansão esse ano, né, passou a ter 25 núcleos espalhados em todo o país, nas 5 regiões do país. E aí o quantitativo de discentes e docentes e de dissertações defendidas ao longo da existência desses 2 programas. É bom destacar que são programas de formação continuada de professores da educação básica, né, professores de escolas públicas. Né? Então,
isso pode trazer impactos, né, substanciais nessa política, né, de formação nacional, no caso de formação continuada de professores, né. Eu esqueci de citar, mas é bom registrar. No caso das licenciaturas, nós temos programas como o PIBID, o Residência Pedagógica, né, que são voltados também para a formação e para o fortalecimento da formação inicial de professores, que podem sofrer impactos, né. É bom lembrar que na edição passada do Residência Pedagógica, né, nós estamos na 3ª edição desse programa, já houve a questão de cursos prioritários, né. Quem é coordenador do Residência Pedagógica aqui deve estar se lembrando, no segundo edital do Residência Pedagógica nós tivemos questão de curso prioritário. A filosofia não foi curso prioritário. Não foi curso prioritário. Opa! Vamos aqui que meu tempo já está falando. As linhas de pesquisa, eu já estou concluindo, colegas. Eu vou pular essa parte. E para finalizar, essa é a 3ª e última parte da minha exposição. E agora, né? O novo ensino médio, o governo Lula. Há um impasse político, né? O Ministério da Educação tem dialogado com todo mundo, isso é inquestionável, né? Você pode não concordar com o nível do diálogo e com os interlocutores, ou com a maioria, ou com parte deles, mas eu tenho percebido isso, né? E percebo também que há forças políticas distintas entre os interlocutores que o Ministério da Educação tem procurado, ou que tem se apresentado no cenário político, né? O primeiro tem defendido a manutenção do novo ensino médio. O seu principal expoente, obviamente, é o pai da criança, o deputado federal Mendonça Filho, né, que é presidente da subcomissão, da Comissão de Educação da Câmara, que tem discutido o novo ensino médio, que promoveu um seminário, repito, recentemente na Câmara dos Deputados, né? Ele tem defendido a manutenção, né, da lei, inclusive dizendo que esse Congresso pode piorar o que já está na lei, do ponto de vista de conquistas, né? Tem a tese da reforma, que tem 2 atores principais como defensores, o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e as ONGs empresariais, né? E o movimento da revogação, né, do qual a ANPOF faz parte, com a ABE, a ABEX, a ANPU, né, a CNTE, a UBS e um conjunto de outras entidades, a Campanha pelo Direito à Educação, enfim. Nós estamos no processo de consulta, né, pública. A consulta vai até o dia 6, caso não haja prorrogação. Esses dias eu vi no Twitter um burburinho que poderia acontecer uma prorrogação, mas essa semana, mas hoje a Isolda, que é a secretária executiva do MEC, né, em um debate promovido pelo Estadão, deixou a entender que essa possibilidade será descartada da prorrogação. Essa pesquisa foi publicada, acho que em fevereiro, né? Aponta que a maioria da população, como vocês observam aí, está pouco informada ou mal informada sobre o novo ensino médio. Isso coloca a própria legitimidade da consulta em risco, em xeque, né? E as disputas políticas que estão acontecendo também no âmbito do parlamento, né? Seja no Senado, na Câmara, a iniciativa do projeto de lei, né, da bancada do PSOL, junto com o deputado Bacelar, do PV, que foi comentada nessa live promovida pela ANPOF ontem, pelo professor Silvio, né? As iniciativas da ANPOF, né, que Thaís pode falar também, né, Thaís? Enfim, colegas, finalizo aqui minha exposição. Peço desculpa, Thaís, por ter me estendido um pouco a mais do tempo sugerido, acordado, né, mas, enfim, agradeço a todos e todas aí pela paciência, por ter me ouvido durante esse tempo aí. Obrigado. E agradeço mais uma vez. Obrigada, Cris. Não precisa se desculpar, não. Sua fala é sempre muito clara, né? A gente sai sempre aprendendo dela, né? Bom, a gente está abrindo agora para comentários do debate, né? Essa parte importante também, quando a gente pode conversar.
A gente tem alguns comentários já, vários comentários, né, ao longo da fala de vocês. Eu vi aqui uma pergunta, né, feita por... Deixa eu ver se eu acho agora. Por Rocha, né? Ele pergunta como sensibilizar o Congresso Nacional para revogar o novo ensino médio. Acho que essa pergunta cabe, né, um pouco com a exposição do Christian, né, falando aí sobre a consulta. A gente tem, teoricamente, uma consulta, a gente não chegou a 6 mil respostas a essa consulta ainda, né? Isso também diz sobre o impacto que isso está tendo, né, desse debate, digamos assim, né, promovido via consulta. E, bom, fique à vontade para comentar a pergunta. Você começa, Divina, ou você quer que comece? Vamos para o ímpar? Ou o Vanhonha? Agora, o Vanhonha que conhece bem o Congresso, tem muita experiência. Não sei se ele escutou a pergunta. Sim, refazer de repente. Bom, então vou tentar aqui rabiscar algumas coisas. Acho que tem um mecanismo, o Thaís já mencionou, que é a consulta. Acho que mesmo que de forma crítica, acho que é interessante participar, né? A CNTE aponta isso, a campanha pelo direito à educação aponta isso. Aí, acho que a Ampof vai, né, Thaís? Você pode até, enfim, né? Estou te provocando para refalar. E esses espaços do Congresso, né? Tanto na Comissão de Educação da Câmara como do Senado, que são espaços privilegiados, né? Eu falei aqui rapidamente, mas acho que vale a pena cada um aqui procurar os deputados, deputadas, senadores dessas comissões, que são dos seus estados, e procurar apresentar os prejuízos que o novo ensino médio tem trazido, né, para a educação pública, especialmente, já que, no caso da rede estadual, né, 84% dos estudantes do ensino médio estão nas redes estaduais, nas 27 redes estaduais. Então, é a grande maioria dos afetados por esse novo ensino médio são os filhos e filhas dos trabalhadores do nosso país. Eu acho que é importante, e obviamente dialogar com os alunos, né, com os estudantes. Né? Então, enfim, acho que é isso. Bom, na fala do professor Christian, os caminhos já estão aí apresentados, né? Mas vale ressaltar, a pressão política ela não vai seguir o nosso desejo, a nossa ansiedade pela velocidade nessa revogação, mas a gente precisa ter essa paciência de permanecer nesses espaços de debate, também pressionando de forma privada quem está aí na nossa representação política, e esse movimento é incansável e nós sabemos que o movimento político é lento, então é necessário paciência nessa resistência, né? O duro é a gente constatar de que o Mendonça Filho pode ter um pouco de razão, porque é só nós olharmos o que acontece nesses últimos dias em relação à força política do Congresso Nacional, é de dar arrepios do que esse pessoal pode fazer lá no Congresso Nacional. Por outro lado, nós, do ponto de vista de sociedade, nós temos que manter, não podemos achar que a consulta vai finalizar o processo, de que a luta pela educação pública gratuita, de boa qualidade, de boa formação para a maioria dos jovens do Brasil, vai terminar neste processo da consulta ou da modificação, mais ou menos, que possa acontecer aí na base curricular ou do novo Enem, do novo ensino médio. Os núcleos devem ter esse pensamento de permanência, porque nós apenas começamos um processo de transformação por direitos na sociedade. A última eleição é apenas um pequeno passo, e o governo do presidente Lula é um outro passo do qual nós temos que nos apoiar para continuar transformando. O Brasil entrou num caminho de retrocesso do ponto de vista da concepção do papel do Estado, papel da educação, como emancipar as pessoas, como
distribuir renda, nós tivemos um retrocesso muito profundo nesses últimos 10 anos. E eu acho que nós entramos num outro ciclo, num ciclo de recuperar e reconquistar, e barrar este momento difícil que a sociedade brasileira está passando. A luta por uma educação mais inclusiva, mais crítica, mais transformadora, do qual faz parte o ensino da filosofia, da sociologia, das artes, da música, enfim, da cultura como um todo, faz parte desse processo de resistência que nós estamos vivendo. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que... Aqui no Paraná, nós temos um núcleo, o Eduardo Barra participa, eu também participo, nós temos um comitê pela revogação do novo ensino médio, e eu acho que esse comitê deve ser um comitê permanente, porque, se depender do Congresso Nacional, não haverá expansão de vagas públicas de nível superior, não haverá formação de jovens em tempo integral. Escola de tempo integral pode até acontecer, mas formação de nível integral, tal qual a história da luta pela educação nos aponta, nos recomenda, e nós sabemos mais ou menos o que fazer. Em São Paulo tem uma experiência belíssima em escola de ensino médio, em escola nos bairros da cidade de São Paulo, quando a Marta Suplicy governou a cidade, fez os céus. Eram escolas são escolas envolvidas com a comunidade, uma concepção de escola integral, com lugar para fazer cinema, lugar para a comunidade participar, piscina para as mães, as mulheres da vizinhança poder participar, enfim, o desenvolvimento do ser humano. Nós sabemos o que queremos, a sociedade brasileira sabe. O problema é o atraso e o conservadorismo e o retrocesso que nós enfrentamos nesse momento histórico no Brasil, que precisa ser vencido com a luta democrática e com a luta pela educação. As duas coisas estão ligadas, no meu entendimento. Bom, obrigada. Eu acho que as falas de vocês, inclusive, acho que elas se entrecruzam, né? Acho que é uma mesa muito feliz nesse sentido, né? Porque a gente vê que o novo ensino médio, né, e a retirada não só de filosofia, mas das outras disciplinas, né, no campo, né, das disciplinas obrigatórias, ela não tem um impacto apenas no ensino médio, né? Ela mexe na estrutura como um todo, né? Desde da educação básica até o nível superior, a formação de professores. Então, isso é bastante importante a gente também entender, né, como é que o novo ensino médio ele não é pontual, né? Ele faz parte de um processo de tensionamento na política educacional muito grande, né? Eu queria aproveitar aqui que eu estou, né, falando aqui com vocês, né, e falar um pouco. Queria que vocês talvez falassem um pouco, né, do que vocês imaginam dessa consulta. Inclusive, uma pergunta da consulta, né, é sobre a volta da filosofia e da sociologia como um componente curricular, né? Como foi apontado, filosofia e sociologia aparecem lá na letra da lei como estudos e práticas, né? Algo muito, no mínimo muito vago, né? E a gente sabe que isso foi fruto, né? Esse aparecimento foi fruto, né, da mobilização, e daí a importância, né, da gente continuar mobilizado, né? Mas a gente tem uma pergunta lá que diz respeito à filosofia, né? Queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham, né, em relação a essa pergunta que aparece para a gente lá na consulta. Eu respondo primeiro de novo? Senão fica chato. Mas vamos lá. Não, eu concordo, Thaís. Acho que tem que votar. Né? Inclusive, o manifesto da campanha, né, assinado pela Ampof, a ABE, a Ampox, o Ampul e a ABEX, né,
defende que filosofia, sociologia, geografia, história sejam componentes disciplinares obrigatórios, não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental. E nós já temos visto, e especificamente da filosofia, né, experiências de ensino de filosofia em redes municipais, em escolas em escolas municipais públicas e particulares também. Então, acho que é uma campanha, enfim, claro que a discussão aqui está girando em torno do ensino médio, a consulta gira em torno do ensino médio, mas, obviamente, que a gente que trabalha com filosofia quer que ela seja pública, né, e não privada, né, como foi a filosofia ao longo da história. Né? A Gabriele fez até um comentário aqui no chat, eu estava dando uma olhada rapidamente, né? Gabriele Alves, ela fez um comentário que a filosofia sempre foi um privilégio de poucos, e meio que isso, Gabriele. Historicamente, o ensino da filosofia no Brasil sempre foi um privilégio de poucos, e a gente está trabalhando para que ela seja, não um privilégio de poucos, mas que ela seja pública. Né? Então, por isso, um mecanismo para que ela seja pública é que ela seja disciplina na escola, né? Seja uma disciplina obrigatória na escola, tanto fundamental como médio. E aí a gente discute metodologias, material didático, formação de professores, tempo dedicado a seu ensino, etc. Mas a ideia é essa. Eu também concordo, claro, mas vamos apenas para polemizar. Nós queremos mais história, mais geografia, mais aula de português, mais teatro, mais filosofia, mais sociologia. Queremos discutir mais sobre a questão da sociedade brasileira, sobre o racismo. Veja bem, eu não tenho nenhuma ilusão de que, se nós continuarmos com esse tempo dedicado à formação da nossa juventude, da nossa criança, na realidade, nós vamos fazer um arremedo do que a gente deseja. No meu entendimento, os 10 milhões de jovens, no Plano Nacional já estabelecia isso, que apontava que para 2024 nós pudéssemos ter, e o financiamento estava previsto, e o CAC foi estabelecido no Plano Nacional exatamente para dar base nessa busca por qualidade, que é o estudo de qualidade aluno, para que nós tivéssemos, pelo menos em 2024, um terço dos jovens de ensino médio e ensino com formação em tempo integral. E nós não temos isso, pelo contrário, o número de jovens se evadindo das escolas e abandonando no nível superior continua mais. Então, eu acho que se o governo Lula quiser apontar um caminho para superar o drama do ensino médio da juventude brasileira, deveria apontar um plano de metas, agora nessa discussão do novo Plano Nacional, que deve entrar em discussão a partir desse segundo semestre, começo do ano que vem, porque legalmente se encerra, né, em 2024. O que nós queremos do ensino médio de formação integral? Nós começamos a fazer isso um pouco com o plano lá, com o Ministério da Educação, induzindo sistemicamente, pelo menos algumas escolas de ensino fundamental e escolas de ensino médio, a ter um pouco mais de recurso, e quase como se fizéssemos um contraturno nas áreas socialmente mais vulneráveis, onde que as escolas estão instaladas no Brasil. Está correto a estratégia, mas o objetivo principal da estratégia não era se limitar a isso, de constituir dentro do MEC, na estrutura da educação brasileira, caminhar para a formação de educação integral da nossa juventude, para que você tenha tempo para o ensino das disciplinas necessárias, tanto para a formação profissional, quanto para a formação humanística da nossa juventude. Bom, me parece que para a garantia e permanência da filosofia na educação básica, tirar desse contexto um pouco mais amplo de prática e retornar à definição de disciplina, de fato, é importante nesse momento.
para que a gente demarque um espaço como disciplina e lute por esse espaço demarcado como disciplina. A permanência, me parece que a gente precisa pensar nesse contexto da denominação também. Mas, a partir daí, nós precisamos nos perguntar também, enquanto país, para além dessas disciplinas que nós queremos garantir, para além dessas práticas que nós queremos incluir, que educação que nós queremos enquanto país. E aí, para pensar essa educação que nós queremos enquanto país, que modelo de escola que nós queremos, que professor que nós queremos, que estudante que nós queremos, e se esse modelo que nós estamos defendendo enquanto nação é um modelo que garante que as nossas salas de aula sejam ou não espaços para experiência democrática. E aí eu chamo a atenção para o crescimento assustador do modelo de escolas militares pelo nosso país afora. Então, para além de garantir também a nossa disciplina, pensar que modelo de escola queremos, que modelo de estudante, que modelo de professor. E se a nossa sala de aula, dentro desse modelo, ela poderá ser com toda a liberdade, com toda a alegria, um espaço para a experiência democrática ou não. Que modelo nós estamos defendendo? Obrigada. Eu caí algumas vezes, vou ter que voltar depois para ouvir a fala de vocês. Só peguei o finalzinho aqui da fala da Divina, né? Mas eu estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta no nosso chat. Não sei se não sei se eu cheguei a perder alguma pergunta aqui. Sim, o Marcelo Victor, né, pergunta, em um artigo mais recente, o professor Lindbergh diz mais ou menos assim: somos contra o Enem, mas supondo que ele não seja revogado, o que fazer? O professor podia explorar essa pergunta? Eu acho que é uma boa provocação aqui para a gente pensar junto, né? Cristian, a pergunta foi direcionada inicialmente para você, não adianta. Boa pergunta. O que fazer? Eu penso que mecanismos políticos, Marcelo, estão sendo feitos na prática, né? Um mecanismo político importante está acontecendo através dessas lives, né, que a campanha tem organizado, discutindo especificamente, né, as agendas de cada entidade que participa, né, da campanha, geografia, ou história, filosofia, ciências sociais, né, já analisando a implementação. Um outro espaço importante, né, é a consulta, né? E a consulta, ela não vai findar, como alguém mencionou aqui no chat, provavelmente no dia 6, porque não só a consulta, mas também outros instrumentos que o Ministério da Educação vai executar, por exemplo, fazer consulta direta com os estudantes através de questionário, grupo focal. Esse conjunto de informações vai ser assimilada e avaliada pelo Fórum Nacional da Educação, que tem na sua composição entidades que já manifestaram publicamente, não é, o desejo de ver o novo ensino médio revogado, né? Então, eu penso que esses espaços de consulta democrática que nós podemos, né, de alguma forma, manifestar a nossa opinião devem ser ocupados, né? E, por último, né, não descarto, né, e muito pelo contrário, reforço o que eu já disse agora há pouco, a discussão e o diálogo que deve ser estabelecido com o parlamento. Porque, em última instância, qualquer iniciativa que o Ministério da Educação venha tomar vai ter que passar pelo parlamento. E aí, Vanhon, eu concordo com sua análise, né?
eu temo o que pode aparecer nesse parlamento, né? Essas últimas semanas, o que o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, fez, especificamente com o marco temporal de demarcação das terras indígenas, foi um negócio que nem no governo Bolsonaro fez, né? Então, nós estamos diante de uma Câmara dos Deputados que talvez seja mais reacionária na história desse período de redemocratização do nosso país. Então, tudo isso precisa ser averiguado, aferido cotidianamente, porque as coisas são muito dinâmicas, né? Semana passada, o governo teve uma derrota na medida provisória dos ministérios, né, para aprovar ou não a composição dos ministérios, da esplanada dos ministérios, e ontem ele teve uma vitória, ou seja, em uma semana, o mesmo tema teve uma modificação substancial pela composição, a mesma composição da mesma Câmara dos Deputados. Então, isso pode acontecer numa votação relacionada ao tema do novo ensino médio. Tem essa iniciativa que eu mencionei, da bancada do PSOL, né, liderada pelo deputado Bacelar, né, que é do PV, né, que, entre outros itens, na propositura, né, apresenta revogar vários itens contidos na Lei 13.415, mas eu penso que precisa fazer mediações, e nessas mediações ninguém sabe o que é que pode sair. Por isso que é importante, repito, nós procurarmos os integrantes, né, da Comissão de Educação da Câmara e também do Senado, para procurarmos, de fato, não só demonstrarmos a nossa insatisfação com a Lei 13.415, mas também, né, procurarmos constituir uma correlação de forças necessária e suficiente para que essa Lei 13.415 seja substituída por algo que condiza melhor com as demandas, né, que estavam sendo implementadas até 2013, 2014, e que faça com que o ensino médio volte a trilhar em um caminho mais coerente com aquilo que a gente defende historicamente. Então, e isso, repito, vai ser medido, né, conjunturalmente, contextualizadamente, de forma contextualizada, paulatinamente. Não tem como a gente traçar uma regra, né, e esperar que essa regra seja implementada, né, automaticamente, porque a política está muito dinâmica em Brasília, né, e a gente depende dela, né, ainda bem que a gente depende dela para fazer as transformações em nosso país. Eu vou responder rapidamente, vou pedir desculpa porque eu tinha imaginado que era 1 hora a nossa live. Então, eu já estou assim bem atrasado para um outro compromisso. Mas eu acho que se nós, neste período, ganharmos, tá, ou a manutenção da carga horária, ou a retirada dos itinerários formativos, tá, eu acho que já vai ser uma grande vitória nesta parada que nós estamos. O ideal seria, porque isso é possível fazer, não há problema nenhum. E o amigo ali tem toda a razão. Como que o Enem vai ficar é que vai ser o definidor do que vai acontecer daqui para frente. Como que nós vamos estar lutando para transformar a educação e garantir a educação pública de boa qualidade, com a inclusão da disciplina, manutenção da filosofia, da sociologia, uma formação mais crítica, democrática, como a nossa amiga falou. Aliás, o Paraná é um dos exemplos de escola militarizada do Brasil. Nós temos aqui mais de 200. O Bolsonaro fez um decreto para 54. O nosso governador aqui ampliou para 200. Então, a experiência de escola militarizada se dá na educação no estado do Paraná com a sua maior intensidade. Então, nós sabemos bem o que está acontecendo do ponto de vista da formação de nível médio e o que os secretários de Estado estão pensando. E se nós entendermos como é que está a força política desses estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, essas forças reacionárias que estão comandando essas redes estaduais, nós entendemos o que nós temos pela frente
de luta política. Mas eu acho que nós temos todas as condições de perseguir nos próximos anos o avanço do ponto de vista de ter um novo plano nacional com metas que caminhem no sentido da emancipação da nossa juventude do ponto de vista pleno da sua formação. Pelo menos eu acredito, mantenho essa expectativa, esse sonho. O governo Lula, como disse o companheiro, e o governo, a conjuntura ela é intensa, a sociedade está mobilizada, nós temos um setor atrasado, retrógrado, também mobilizado, mas eu acredito que nós vamos ter condições de fazer as mudanças que a gente precisa, ou pelo menos garantir alguns aspectos da escola pública que a gente deseja. Eu acho aqui que foram feitas, né, acho que as falas acho que respondem um pouco, né, ao que a Laila e o Marcelo, né, falaram, né, perguntaram ali no chat sobre os caminhos possíveis de resistência, né, seja na filosofia, enquanto professores, seja no âmbito mais geral, né, a ANPOF, junto aqui com a campanha, né, também tá na busca, né, na luta pela revogação. A ANPOF agora tem uma comissão de trabalho sobre o ensino de filosofia, né, a gente está trabalhando aí também para integrar, né, de forma mais efetiva essa resistência, né, para além, né, dos desdobramentos que a gente vai ter, né? Acho que, como Divina falou, né, a luta não para, né, e a gente tem que a gente né, continua caminhando. Eu agradeço a participação de todos vocês. Por favor, assim, peço que vocês façam as considerações finais. Agradeço também a campanha por disponibilizar esse espaço aqui para que a gente fale sobre filosofia, para que a gente fale da importância das ciências humanas numa formação integral, universal, de qualidade. Agradeço também ao trabalho, né, de organização aqui do Dante, da Rebeca, da Maria, da professora Maria Lima, né, que incansavelmente tem trabalhado para esse evento acontecer. E deixo a palavra agora com vocês para as considerações finais. Para que o Christian não comece, eu sugiro que o vereador Ângelo Vagnoni faça suas considerações finais. Eu não tenho considerações finais a fazer, não. Desejo a vocês uma boa noite, uma boa luta. O caminho é esse, organizar a sociedade, organizar o debate, fazer com que os partidos de esquerda e aqueles que têm um projeto mais humano para a sociedade brasileira possam se envolver, ampliar a luta, levar essa discussão para as comunidades, para os bairros, para a juventude, para que a gente tenha força política na sociedade. A educação de qualidade transformadora que a gente deseja está diretamente ligada à luta política do povo brasileiro. Então, isso interessa ao conjunto do povo. E os partidos de esquerda, essas organizações que defendem os interesses da maioria da população, devem estar unidos nesse projeto. Essa é a tarefa histórica que nós temos nesse momento, onde que muitas das conquistas que nós tivemos ao longo da nossa vida estão em jogo. Obrigada, vereador Vagnoni. Divina, por favor, fique à vontade. Eu agradeço o convite, agradeço por essa oportunidade de poder contribuir com a minha experiência enquanto professora de filosofia na educação básica e poder também esperançar, ouvindo da experiência política do vereador, nos trazendo toda essa resistência, como funciona, a profundidade da pesquisa sobre a filosofia na educação básica que o professor Christian nos trouxe. Só agradeço essa oportunidade, esse convite, e sigamos na resistência. Chega de resistir no subsolo,
vamos ganhar passo a passo, mordida por mordida, o nosso espaço da filosofia na educação básica. Por favor, Cris. Ah, tá. Não, eu também agradecer, Thaís, não tem muito o que falar, né? Dizer que foi uma satisfação participar dessa mesa, né, com o vereador, deputado Ângelo Vagnoni, né, que sempre acompanha de longe, Vagnoni, quando você era deputado, seus mandatos, né, em Brasília, né, Divina, mais uma vez, a você, Thaís, ao Eduardo, que está também aqui com a gente, aos colegas Rebeca e Dante pelo suporte, né, dizer aos colegas que estão nos assistindo, eu vi aqui, acompanhei o chat, né, um pouquinho os comentários, né, eu vou procurar respondê-los, na medida do possível, e também quero convidá-los e convidá-las para conhecer o projeto que nós coordenamos aqui na Universidade Federal de Sergipe, que eu sou o simples coordenador, mas tenho um envolvimento de muitos estudantes, né, de graduação, de pós-graduação, que é o projeto do Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. Né? Eu vou depois deixar o link aqui nos comentários, e quem tiver interesse, né, em conhecer o nosso site, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, eu acho que tem algumas coisas legais, e um pouco do que nós falamos, né, tá mais disponível e mais detalhado nesses canais de comunicação. Então, agradeço, e a unidade é o que nos fortalece. Né? Então, parabéns aí pela campanha, Ampof, pelo debate. Bom, agradeço mais uma vez a todas e todas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Muito obrigada pela participação aqui da palestrante, dos palestrantes. Obrigada, Dante, mais uma vez, Rebeca, Eduardo, que estão aqui nos bastidores. Uma boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.